Em nome do Senhor Jesus. Você que é parceiro da obra missionária, nos ajude, irmãos, a manter os nossos missionários no campo trabalhando para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesta cidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Os que puderem ficar em pé. Glória a Deus. Mateus capítulo 14. Versículo de número 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Diga assim, e gritaram. Não, irmão, grita aí, diga assim, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Até o versículo de número 33, pode sentar. Graças a Deus. Peço que os irmãos orem em favor deste que vos fala, para que o Senhor nos faça lembrar do que Ele colocou em nosso coração, para transmitir para a sua igreja nessa noite. Graças a Deus. Ontem, irmãos, eu estava à noite pensativo sobre uma mensagem para esta noite, para ministrar para os irmãos. E me reservei, como de costume, orei por alguns minutos e peguei a minha Bíblia e comecei a ler algumas passagens. E me deparei com esta passagem, mais uma vez, como os irmãos são sabedores, que nós já pregamos sobre este assunto aqui por algumas vezes. E nos surpreende a palavra de Deus quando nós começamos a ler, buscando, irmão Cícero, encontrar algo que aí parece que a gente já tinha lido outra vez e não tinha encontrado ainda. Parece que a gente falou a palavra certa aqui, né? Parece que você está garimpando ali, irmão Cícero disse aqui, os tesouros escondidos entre as linhas da palavra de Deus. E quando a gente encontra, irmãos, isso é tão gratificante. Irmã Maria Montelli, isso é tão bom, é tão gostoso, pastor Washington, você sabe disso? Que a gente quer compartilhar com os irmãos. E é exatamente isso que eu quero nessa noite, compartilhar o que eu senti de Deus desde ontem à noite, hoje à tarde, porque pela manhã nós fomos ali, Água Preta, estamos trabalhando na construção ali da congregação, e me reservei mais uma vez hoje à tarde, descansei um pouco, novamente orei, novamente fui para as Sagradas Escrituras, e voltei a me alegrar novamente. Mas ontem à noite, quando estava debruçado sobre a palavra,
meditando nestes versículos e tentando encontrar algo mais, senti uma forte presença do Espírito Santo de Deus. E quero passar isto para a igreja e pedindo ao Senhor, que é dono da obra, pedindo ao Senhor, que é quem coloca isso nos nossos corações, que você possa sentir pelo menos um pouco do que eu senti esta noite, a noite passada. Eu já voltaria daqui regozijado, alegre em saber que o dono desta obra, que é o Senhor Jesus, que tem tanto prazer de manifestar a sua glória no meio da sua igreja, ainda continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua operando os seus milagres e as suas maravilhas. Nós encontramos esta passagem, irmãos, tanto no Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, como também no Evangelho escrito por Marcos e por João. Com exceção de Lucas, não narra esta passagem de Jesus andando sobre as águas. E quando nós observamos e vamos meditar nas passagens paralelas deste texto que nós acabamos de ler para os irmãos, nós podemos perceber que ela se segue à multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, como todos os bons cristãos são conhecedores, que Jesus Cristo, preocupado, ou pelo menos os discípulos de Jesus, preocupados com a fome da multidão, de mais de 5.000 pessoas que estavam já passando da hora do alimento, se preocuparam: Senhor, aonde nós vamos encontrar alimento para estas pessoas? Estamos em lugar ermo, em lugar deserto, e esse era o local exatamente que Jesus tinha escolhido para ir com os seus discípulos, para sair daquela rotina do dia a dia, irmãos, Maria, da multidão, de todo dia, de curar pessoas, de pessoas virem a Jesus em busca de algo. E quando eles estavam naquela situação, Jesus fez um grande milagre. Assim como todos os milagres que Jesus realizava tinham os seus objetivos, tinham os seus significados, esse também não era diferente. Mas o que nos chama a atenção na multiplicação de pães é que era pouco alimento que estava sendo disponível ou disponibilizado às mãos de Jesus para alimentar tantas pessoas. É tanto que Filipe, ao identificar, ou Jesus dizer para ele: procura encontrar, dão vocês mesmos alimento aí para esta multidão. Ele disse: Senhor, se nós tivéssemos dinheiro suficiente, 200 denários para comprar de pão, não seria suficiente para dar um pedaço para cada um, talvez nem saciaria a fome de todos. E alguém sai, provavelmente André, no meio da multidão, e encontra uma criança com um pouco de peixe, com um pouco de pão, e chega para Jesus e diz: olha, a única coisa que nós encontramos foi esse pouco de alimento. Jesus diz: pronto, só o que precisa é isso. Jesus faz uma oração e os próprios discípulos, eu quero frisar isso aqui, porque vai fazer parte da mensagem, os próprios discípulos de Jesus, aqueles que estavam perto, os apóstolos, foi quem chegaram para Jesus. Jesus disse: vamos orar. Entregou para eles, depois de orar, e disse: agora podem repartir. Foram repartindo, e o pão foi multiplicando, e o pão foi multiplicando, e foi distribuindo entre as pessoas que estavam sentados na relva, e todos foram se alimentando. E o texto vai dizer que todos ficaram saciados, e ainda sobrou muito pão. Quantos cestos de pão sobrou, irmãos? Não, me ajude aí, quantos cestos de pães que sobrou ali? Sobrou muito pães. Olha, observe que quem vai recolher os cestos de pães que sobraram eram os próprios apóstolos de Jesus, sim ou não? Eles viram o pão sendo multiplicado, eles viram as pessoas se alimentando, eles recolheram o restante. Espera, mas só era 5 pães, só era 2 peixes, de repente virou 12 cestos de pães, todos comeram, ninguém quer mais, guardaram ou levaram para algum lugar aquele restante de pães, mas agora eles estão finalizando aquele grande milagre, todos maravilhados. Mas acontece algo interessante aqui. O texto vai finalizar, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui para mim não errar, até anotei, que João, ele narra que aquelas pessoas queriam forçar Jesus a se tornar rei deles. Isso era um problema, por quê? Porque os galileus já tinham tentado por algumas vezes fazer de uma rebelião, ou de um líder de uma rebelião, tornar rei contra Roma. E isso não prevalecia.
tudo que Roma não queria era um levante, era uma sedição, era uma rebeldia de um grupo de pessoas. Eles queriam que tudo estivesse na mais santa paz, tudo sob controle, sobre a ordem, e era isso que eles estavam tentando fazer. Aqueles galileus estavam tentando pegar Jesus e fazê-lo rei. É este o rei que nós precisamos, que nos dá alimento. É este rei que nós precisamos, que cura as pessoas. É este rei que nós precisamos para cuidar da nação que está sofrendo, pagando altos impostos para Roma, sofrendo debaixo deste jugo pesado, e queriam obrigar a Jesus a tornar-se rei deles. Jesus, sabendo da intenção do coração daqueles, e por trás dessa intenção, irmãos, por mais que ela pareça boa, por mais que ela se pareça com o objetivo certo, eles estavam só pensando em seus próprios objetivos. Eles queriam, pastor, era ser alimentados com frequência. Digamos que eles queriam ser alimentados sem trabalhar. Se nós tivermos um rei que sabe multiplicar pão, não precisamos mais ir para a pesca, não precisamos mais ir em busca de alimento, não precisamos mais ir em busca de médico. Por quê? Porque o rei cura, ele é a pessoa certa para ser o nosso rei. Mas os objetivos estavam errados, porque estavam pensando em si próprio, em um rei que governasse para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus, que veio para implantar um reino diferente, Jesus veio para implantar um reino transformador, irmão Cláudio. Ele veio para implantar um reino que entra pelos ouvidos, que desce para o coração e que transforma o velho homem em uma nova criatura. Aquele que fazia coisas erradas não faz mais. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus de Nazaré. Aleluia! E Jesus sabendo disso, ele pega os seus discípulos, ele pega os apóstolos, irmão Cesário, e rapidamente dá uma ordem que nos originais, que eu não sou bom disso, mas nos originais, Jesus vai dizer assim para eles: ei, vocês aqui, olhem para cá, eu sou o mestre de vocês, me obedeçam, entrem no barco agora e vão para outra margem, para o outro lado, ou para outra banda do lago. Era o mar de Genezaré. O texto diz que a multiplicação dos pães aconteceu já perto do meio-dia, ou talvez no início da tarde. A preocupação dos apóstolos: Senhor, despede esse povo para que possam buscar alimento. Está ficando tarde, o sol está se declinando. Depois que acontece o milagre, não sei quanto tempo durou, 2 horas ou um pouco mais, o Senhor agora, vendo a intenção do coração daqueles, chama os seus apóstolos: entrem no barco e vão agora para outra margem, o Cafarnaum, atravessem para o outro lado e me aguardem. Enquanto isso, Jesus fica aqui despedindo as pessoas: meu irmão, vai embora, tu já está com a barriga cheia, tira para fora, tu já foi curado do teu milagre, volta para casa, acabou a festa, acabou a reunião, vocês já ouviram a palavra, voltem para casa. E ele vai despedindo todo mundo. Quando ele despede todos, o que é que ele faz? Ele sobe para o monte e vai orar. Mateus só cita Jesus orando 2 vezes, aqui nessa passagem e lá no Getsêmani, na hora da agonia. Isso não significa que Jesus orava pouco, não. Na sua vida corrida, no seu ministério, de onde Jesus estava, as multidões estavam em busca dele, ele sempre reservava um horário para conversar com o Pai. Ora, estamos falando de alguém que não tem pecado, de uma pessoa que não tem as fraquezas que nós temos. Foi tentado, foi, mas não pecou em nenhum momento. Mas nem por isso ele deixava de conversar com o Pai, de falar com Deus, de ter um momento a sós com o Senhor. Tem hora que ele chama os apóstolos, alguns deles mais próximos: vamos ali, vamos orar. Outra hora ele deixava os apóstolos em determinado lugar e se afastava e ia orar. Nesta passagem eles vão para o outro lado do lago. Multidão, sejam todos dispersos, vão para a casa de vocês. E agora ele sobe para o monte a sós e vai conversar com Deus. Eu não sei quanto tempo dura a oração de Jesus naquele monte. É certo que a noite cai, à tarde o texto vai dizer que já mais tarde o sol já havia se declinado, o lago está agitado por uma forte tempestade, por um vento que está vindo do norte, açoitando, levantando ondas altas, e os pescadores, ou
ou seja, os discípulos estão remando, tentando chegar do outro lado. O texto vai dizer, pastor Júnior, que eles estavam aproximadamente no meio do lago, ou no meio do mar da Galileia. Quando eles estão ali remando, exaustos, cansados, Jesus resolve ir ao encontro deles, aleluia. Eles estavam remando e não estavam conseguindo vencer, porque o vento era contrário. Fica bem claro o texto em dizer que o vento era contrário. Estudiosos vão mostrar que de repentinamente acontecia no mar da Galileia tempestades que surgiam de uma hora para outra, pegando as pessoas de surpresa. Eles estavam remando e já na quarta vigília da noite, alta madrugada, das 3 às 6 da manhã aproximadamente, cansados, exaustos, escuro, no meio do lago, forte vento contrário, não tinham mais expectativas, esperanças, mas ainda continuavam remando, não chegavam. Mas só que acontece é que o mestre, aquele que tirou um período de oração com o Pai, aquele que multiplicou os pães para os discípulos e também para os que estavam famintos, resolve vir ao encontro dos seus apóstolos, mas ele vem caminhando sobre as águas. Jesus, o dono da vida, aquele que governa, aquele que faz, aquele que domina, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que está aqui nessa noite, chega perto do barco, caminhando sobre as águas. A tempestade não incomoda Jesus, os fortes ventos não incomodam Jesus, as altas ondas não incomodam Jesus, porque estão diante daquele que tem todo o poder. E se ele é Deus, o mar tem que respeitar, pois está diante daquele que fez os céus, a terra, o mar. Os céus foram fundados por ele. Aleluia, aleluia. Jesus está caminhando sobre as águas, e eu imagino a cena de cansaço, de desânimo naqueles discípulos, remando e não conseguindo alcançar o objetivo, que era a margem do outro lado. João vai dizer que eles haviam remado de 25 a 30 estádios, que vai equivaler a de 5 a 7 quilômetros, nessa parte norte do lago da Galileia, de onde eles estavam, provavelmente na parte oriental do lago, indo para Cafarnaum. Historiadores vão apontar de aproximadamente de 11 a 12 quilômetros, ou seja, eles estão mais ou menos no meio da viagem. É isso que Marcos também vai dizer. Só que quando eles estão ainda remando, cansados, afadigados, tem uma coisa que vai talvez começar a pesar ainda mais o remo. Irmã Eliane, discípulos remando, mas a mente está pensando. E o termo vai dizer aqui mais na frente, pastor Júnior, que eles estavam com o coração endurecidos, porque não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E trabalhar desanimado, irmãos, eu não sei vocês, se já tiveram uma experiência como essa. Trabalhar com uma pessoa desanimada, você desanima, irmão Cesário. Você trabalhar com um preguiçoso, você fica com preguiça também. Você trabalhar com um desanimado, ele passa o desânimo. Ele dá uma palavra negativa. Esse serviço não vai terminar. Esse serviço nós não vamos concluir. Aqui não vai ter futuro, não vai dar nada, vai ficar só tempo. Por quê? Porque estão desanimados. O texto vai dizer que eles estavam desanimados por causa do milagre dos pães, que eles não tinham entendido. Mas eu quero começar a fazer a aplicação desta mensagem para as nossas vidas. É que Jesus havia feito o milagre, eu disse para os irmãos, dos pães. Jesus recebe os pães, que alguém vai, um dos discípulos, provavelmente André, e chega com os pães e os peixes e entrega para Jesus. A única coisa que Jesus faz é orar. O texto diz que ele olha para os céus, dá graças a Deus por aquele alimento e devolve para os discípulos. Quem faz o milagre, é claro, é Jesus que está ali, a oração, mas os discípulos participam do milagre. Eles estão dividindo, repartindo. É claro, irmão Antônio, que eles também comeram. Estavam também famintos, sobrou muita comida.
Eles estão participando do milagre. Quando termina, eles vão para o mar, remar, sem entender nada, o que foi que aconteceu, que milagre foi aquele. Meu Deus, de onde veio tanto pão, de onde veio tanto peixe? Tanta gente comeu, ainda sobrou, tantos cestos, o que foi aquilo? Estão incrédulos, sem entender nada do que está acontecendo. Mas é necessário remar, é necessário obedecer a ordem para chegar do outro lado, irmão Citônio. É necessário continuar remando mesmo com dificuldade. E quem está aqui passando por esta situação em alto mar, com vento contrário, altas ondas remando, lendo um determinado livro, o escritor diz que em 1958, se não me falha a memória, ele está atravessando o mar da Galileia em um barco a um motor, motorizado. De repente levanta uma tempestade e desce. Ele achava que o barco ia se destruir. Rengia para um lado, estralava para o outro. E o motor, com a sua força máxima, ainda forçando contra as águas, contra as ondas. E as ondas impetuosas levantavam e a proa entrava muita água. E assim mesmo ele conseguiu chegar do outro lado. O escritor vai dizer, imaginem 12 homens dentro de um pequeno barco, a remo, alta madrugada, cansados, exaustos de tanto remar, sem sair do lugar. Era esta a situação que eles estavam enfrentando. O termo vai dizer que era forte vento, e vai dizer que estes ventos estavam sendo açoitados contra ele, as ondas estavam sendo açoitadas. Se você for para o original da palavra açoitado, eles estavam sofrendo fustigamentos, estavam como se estivessem apanhando com varas. Mas era necessário continuar remando. Mas era necessário continuar com foco na ordem de Jesus, que era chegar do outro lado. Eles continuavam acreditando, não, nós não podemos voltar, nós não podemos desistir, se tiver que enfrentar estas ondas, até o dia amanhecer nós vamos enfrentar. Por quê? Porque quem nos deu a ordem foi Jesus Cristo, foi o Mestre. Ele disse, vão para o outro lado, continue remando, mesmo que as ondas sejam contrárias, mesmo que os ventos sejam contrários. Jesus te deu uma ordem, continua remando. Mas vai ter uma grande dificuldade, irmão Hélio. Que dificuldade mais, pastor, além disso? Jesus não está no barco. Aleluia. Se Jesus não está no barco, podemos naufragar a qualquer momento. Espera mais ele, que sempre vem conosco no barco, dessa vez não veio. Ele só fez dar a ordem para irmos para o outro lado. Ninguém perguntou como Jesus iria. Ninguém perguntou se alguém voltaria para acompanhá-lo, de como o Senhor chegaria onde eles estariam na manhã seguinte. Ninguém questiona, ninguém pergunta. Por quê? Porque quem está mandando é Jesus. Uma frase de uma amiga minha lá de Barra do Corda, ela diz, quem morreu é quem governa, aleluia. E olha que Jesus não tinha nem morrido ainda, mas era ele o dono da palavra. E se ele disse vai para o outro lado, é bom obedecer, é bom ir para o outro lado. Se Jesus te deu uma ordem dizendo vai, obedeça. Pastor, mas está difícil, não dá para pegar um atalho, um desvio, não dá. Continue remando no mesmo sentido, no mesmo objetivo, porque ele vai chegar na hora certa para te dar o socorro. Oh, aleluia. Jesus está chegando, Jesus está se aproximando, mas está escuro, estou desanimado, estou cansado de remar, parece que não saímos do lugar, dá uma remada para frente, o vento leva nós dois para trás, torna a remar novamente, parece que agora vai, o vento torna a nos levar para trás, mas continuamos remando. De repente alguém vem se aproximando, e alguém do barco, um dos desanimados do barco, irmão Luiz Belarindo, um dos desanimados do barco, olha para o lado e vê um fantasma, ou ver um vulto. Na cultura, na tradição da época, ver um fantasma equivalia a ter um sonho com um fantasma, ou ter uma visão de um mau presságio, é essa a palavra que usa, de algo ruim que vai acontecer.
vai acontecer algo terrível. E se eu estou desanimado, estou no meio de uma tempestade, no meio de um lago, e vou remando e não saio do lugar, de repente eu vejo um fantasma, a notícia pior que poderia chegar naquele momento, na mente deles que estavam na região e conheciam a cultura, eles vão entender, nós vamos morrer nessa noite. O barco vai naufragar e nós vamos morrer no meio deste mar. Quando eles olham, quando alguém olha e diz um fantasma, o medo, que só estava faltando isso para piorar a situação. Está todo mundo desanimado, está todo mundo cansado, em alto mar, de repente alguém grita, um fantasma. O texto vai dizer que todos gritaram. Eu não sei quem de vocês já ficou perto de alguém que está com medo e dá um grito e tu se arrepia todinho e começa a gritar também. Tu não estava nem com medo, mas a partir dali começou a te dar um medo. E tu começa, parece que ver também um bicho que o outro está vendo, que não tem bicho nenhum, é só o medo que está fazendo. Agora você se imagina, no meio do mar, um forte vento impetuoso lançando as ondas para dentro do barco. Um barco movido a remo. Alguém estava ali tirando a água, Josué. Os irmãos que são pescadores, está Joel aqui, cadê Cezinha, está aí? Os irmãos que são pescadores aí, que são acostumados aqui. Alguém tem que tirar a água de dentro do barco, está lá um tirando a água. Mas agora, chega a hora de todo mundo parar de estar fazendo, ou de remar, ou de tirar água, e dar um grito de medo. Pense 12 homens dando um grito com medo no meio do mar. Se tivesse peixe ali, foram embora tudo nessa hora. Grito de pavor, de desespero. Só o que faltava era a aparição de um fantasma, apareceu. Só que quando ele diz, um fantasma, todo mundo grita, Jesus com a sua voz suave, mas uma voz de poder, ao se aproximar disse, tenham bom ânimo, aleluia, não desanimem, não desesperem. O original vai dizer assim, parem de ter medo, agora é uma outra ordem que Jesus está dando. Se você está com medo de obedecer a ordem do mestre, ele chegou nessa noite para dizer, para de ter medo, porque eu estou chegando para trazer a solução para o teu problema. Estou chegando com a solução do teu problema. Pastor, já tem um ano que eu estou remando e o barco não sai do lugar. A solução do teu problema chegou hoje, neste dia que se chama terça-feira, dia 6 de dezembro. O Senhor está chegando com o socorro que você tanto espera, com o socorro que você tanto aguarda. O Senhor está dizendo, tem de bom ânimo, para de ter medo. Jesus está chegando no barco. Mas Jesus ainda não chegou no barco. E quando eu estava lendo essa passagem ontem, eu começo a vir lá rapidamente as lágrimas e começo a pensar na situação. Quantos de nós, pastor Josafá, pastor Washington, demais pregadores, irmãos que são acostumados a ter uma oportunidade, quantos de nós não já criticamos Pedro por ter sido repreendido pelo Senhor dizendo, homem de pequena fé? O que aparenta é que Pedro foi o único que foi repreendido e que os outros tinham fé suficiente, que Pedro era o único que estava com a fé pequena. Sim ou não? É. Porque Pedro, ele é impulsivo. Porque Pedro, ele tinha uma intimidade maior com Jesus. Só para você ter uma ideia, de todos os apóstolos de Jesus, o nome que mais aparece na Bíblia é Pedro. Era Pedro que estava mais próximo de Jesus em todas as situações e ocasiões. Tem hora que Pedro chega a repreender Jesus de tão ousado que ele era. E Jesus vai dizer, passa para trás de mim, Satanás. E Jesus também repreende ele da mesma forma que elogia. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida dos meus. Na mesma hora Jesus vai dizer, não foi nem carne nem sangue que te revelou, senão uma revelação que tu teve dos céus. Pedro estava muito próximo de Jesus em todas as listas dos apóstolos que aparecem nos evangelhos. Pedro encabeça a lista. Vai ter variação de uma para outra, mas você vai encontrar em todas as listas
Pedro em primeiro e Judas Iscariotes em último. Os do meio até mudam de posição, mas Pedro é o cabeça, é a frente. Isso simboliza autoridade. Pedro, ele é mais impulsivo. É Pedro quem puxa a espada para cortar a orelha do outro. E ali era para matar, era para rachar a cabeça no meio, não era para negócio de orelha não. O cabo com golpe de vista deve ter desviado um pouquinho ali e pegou só na orelha, mas era para rachar, era no meio a cabeça. Porque queriam levar Jesus preso. E ele estava pronto para morrer. Ele disse: eu estou pronto para morrer. Pedro, tu não sabe de nada, tu vai me negar. Jesus vai repreendendo Pedro. Mas Pedro era muito próximo de Jesus. E ele não pensa duas vezes quando Jesus diz: sou eu. Não tenham medo, tenha de bom ânimo. Aí Pedro vai usar uma palavra. Até ri disso aqui. Lá em casa. Ora sorrindo, ora chorando. Quem passa e olha pelos vidros lá no gabinete, o pastor está ficando doido, né? Sorrindo, tem hora que está sorrindo, tem hora que está chorando, tem hora que está deitado, tem hora que está sentado. Aí eu olho para essa palavra de Pedro. Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, eita irmãos, se és tu que está aí, caminhando sobre as águas, se realmente é o Senhor que trouxe essa palavra dizendo: tem de bom ânimo, não desanimem, sou eu. Se realmente é tu, ele não estava duvidando da palavra do Senhor, ele queria chegar num ponto. Ele vai dizer: se és tu, Senhor, permita-me que eu vá caminhando também sobre as águas até onde o Senhor está. Nenhum dos outros discípulos teve a ideia, nenhum dos outros teve a coragem, irmã Raquelma. O que vai acontecer aqui é algo extraordinário. E aqui onde finaliza a mensagem para trazer aplicação para as nossas vidas. Todos estão desanimados, todos estão cansados e exaustos de remar, todos estão apavorados por terem de repente visto a possibilidade de ter um fantasma andando sobre as águas. Mas agora tem alguém conversando com eles, dizendo: não tenham medo, não desanimem, sou eu. Se és tu, Senhor, me permita que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Eu não sei quantos metros ou a quantos passos Jesus estava daquele barco. Eu não sei, isso também não me interessa. Isso não vai mudar nada na história. O que acontece é que Pedro é surpreendido por Jesus quando ele ouve a palavra: vem, aleluia. Quando ele diz: Senhor, se és tu que estás aí, me permita que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Parafraseando aqui para o nosso português nordestino: Senhor, é tu mesmo que está aí? Se for mesmo tu, deixa eu ir até onde tu está. Só que talvez Pedro esperava que Jesus viesse caminhando até ele. Sou eu, Pedro, aqui. Chegasse perto, se apresentasse mais de próximo, entrasse no barco. Essa passagem aqui, irmãos, ela é tão exclusiva, ela é tão linda, ela tem tantos detalhes que não aparece nem em Marcos e nem em João. Essa passagem aparece os paralelos de Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, entrando no barco, chegando do outro lado, a hora, tal vigília, vai citar alguns detalhes, mas que Pedro andou sobre as águas só está aqui em Mateus, para uma lição para as nossas vidas. Senhor, és tu que estás aí? Sim, pois me permita que eu vá até onde tu estás. E Jesus disse: vem. Pedro não pensa duas vezes ao saltar daquele barco, talvez esperando sucumbir, afundar, naufragar naquelas águas, mas ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele estava com os olhos fitos naquele que tem todo o poder, e ele salta do barco e começa a andar sobre as águas, ele começa a dar os primeiros passos, mas a tempestade ainda permanece, o vento ainda está contrário, as ondas ainda estão açoitando. De repente ele olha para o vento e começa a afundar. Se é o pastor Onésimo nesta hora, ele dizia: André, socorro. Ele virava para trás para pedir socorro para alguém que estava perto. João, acorde aqui. Não. Ele já está chegando perto do mestre, mas ele dá uma olhadinha para os lados, ele vacila, ele tira os olhos de quem ele não deveria ter tirado os olhos.
ele começa a olhar para as tempestades, ou para o vento, ou para as ondas, e ele tira os olhos de Cristo, ele tira os olhos de Jesus, automaticamente ele vai afundando, ele vai sucumbindo, ele vai caindo numa profundeza que ele não sabe aonde aquilo vai dar, mas ele lembra que ele está perto de Cristo, e ele direciona a palavra, irmã Márcia Brandão, demais irmãos, ele direciona a palavra para aquele que podia fazer alguma coisa pela situação que ele estava vivendo. O problema é quando eu quero que alguém, Maedila, resolva os meus problemas olhando para os lados. O problema é quando eu quero depositar a minha confiança em quem não pode me ajudar. Mas quando nós olhamos para o Senhor e pedimos o socorro para Ele, Ele estende a mão. Foi isso que Ele fez com Pedro. Automaticamente Ele estende a mão e pega Pedro e levanta e diz: homem de pequena fé, homem de pequena fé, aleluia. Pastor Washington, tem dia que a gente está com a fé de Davi, de derrubar gigante, de pegar gigante com as mãos e amassar. Mas tem dia que nós estamos com a fé tão medíocre, tão pequena, que parece que nós vamos ser pisados como se nós fôssemos gafanhotos. Só que o que nós não podemos esquecer é que aquele que prometeu está conosco todos os dias. O que não dá para esquecer é que nós estamos perto, ou que Ele está perto de nós, na hora da tempestade. E a aplicação para essa mensagem, irmãos, daria para nós ir para vários segmentos e aplicar essa palavra. Mas se uma pessoa voltar daqui dizendo: Senhor, Tu falaste comigo através dessa palavra, eu volto para casa tranquilo, boto a minha cabeça no travesseiro, entendendo que esta palavra veio de Deus para os nossos corações aqui nesta noite. Porque você tem dito para você mesmo: a minha fé está muito pequena. Você tem dito para alguém: eu não sei se eu tenho fé. E Jesus te impulsionou para chegar aqui nessa noite para dizer que a tua pequena fé é suficiente para você viver algo sobrenatural de Deus aqui. Porque os outros que estavam no barco não puderam caminhar sobre as águas. Somente Pedro, mesmo sendo repreendido pela sua pequena fé, mas ele estava com os olhos em Cristo. E a fé, por menor que fosse, por mais vacilante que estivesse naquele momento, por mais desanimado que ele estivesse, ele estava com os olhos fitos em Jesus. E quando Jesus disse: vem, Pedro começa a andar sobre as águas. Nenhum outro ser humano além de Jesus e Pedro andou sobre as águas. Não está registrado na Bíblia. Por quê? Porque ele botou em prática a sua pequena fé. Você tem uma fé, irmã Letícia, você tem uma fé. João Neto tem uma fé aí nesse coração. Jovens, aí tem fé, aí batendo aí dentro desse coração, por menor que seja, como um grão de mostarda, menor de todas as sementes ou das hortaliças. A palavra vai dizer: mas ela pode brotar. E se você tiver fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte: monte, sai daí e te lança ao mar. Isso vai acontecer. Por quê? Porque Jesus está contigo. Ele fortalece, Ele te dá graça, Ele te anima, Ele te ensina a colocar essa prática, ou essa fé em prática. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Olhe para cá e tente gravar, memorizar isso que eu vou dizer aqui. Se esforce pelo menos para isso. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Você está em casa também. Preste atenção. Eles estavam no barco. Irmãos, sair daquele barco significava morrer. A segurança, por menor que fosse, era a única coisa que dava para se apegar em alguma coisa ali, era naquele barco. Não tinha mais nada, não tinha uma boia, salva-vida, não tinha nada, só tinha o barco. Eu que vou descer do barco? Não. Todos estavam desanimados, mas tinha pelo menos um que estava com a fé
por menor que fosse, mas a fé ainda estava viva. A fé ainda acreditava no poder de Jesus. Irmão Elvis, isso aqui, quando eu começo a olhar para isso aqui, eu começo a olhar para o meu passado, de onde Jesus me tirou, e onde Jesus me colocou, e não sei aonde Ele vai me levar, mas eu quero continuar com essa fé, ou vacilante, ou um dia mais forte, ou um dia menor, mas eu quero permanecer com esta fé viva, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, dono da vida. Só que Jesus essa noite está convidando pessoas a descer do barco. Pastor, não é melhor esperar ele vir entrar no barco? É também. Mas se você quiser ter experiências maiores, se você quiser viver o sobrenatural de Deus, você precisa colocar a tua pequena fé em prática. Se você quiser andar sobre as águas, se você quiser enfrentar as tempestades da vida, os ventos contrários, coloca a tua fé em prática. O Senhor está dizendo nesta noite, vem. O Senhor está dizendo, vem. Talvez se outros mais tivessem com a fé, como a fé de Pedro, teriam pulado junto. Mas Pedro disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir até contigo também, caminhando sobre as águas. Pedro, sai daí agora e vem. Corre aqui para onde eu estou, que eu quero que você também tenha esta experiência. Pastor, a minha fé parece que já foi varrida. E o Senhor me autoriza nessa noite a dar uma palavra. Jovens, vamos colocar essa pequena fé em prática. Vamos viver o sobrenatural de Deus, jovens. Círculo de oração, vamos colocar essa pequena fé em prática. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos andar sobre as águas. Vamos ordenar as águas para se abrirem. Vamos fazer com que esta palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Jesus está chamando pessoas aqui nesta noite, dizendo, vem. Eu quero convidar você que quer viver o sobrenatural de Deus a sair do seu lugar agora e chegar aqui à frente. E eu quero fazer uma oração. E eu creio que Deus está falando contigo, está abrindo a tua mente, está avivando e crescendo a tua fé. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes aqui neste lugar. Sai do teu lugar e vem aqui agora. Não é todo dia que isso acontece. Jovens que queiram viver o sobrenatural de Deus, sai do teu lugar agora e vem. Você que quer ter experiências maiores. Os outros discípulos nunca puderam dizer, eu andei sobre as águas, não. Só um naquele barco. Entre 12 deles, só um teve a experiência, irmão Rochedo, de andar sobre as águas. Raquel Silva canta, irmãos, parece que dá para ver. Vem aqui, Cesário. Parece que dá para ver. Lá vem Jesus voltando para o barco, segurando na mão de Pedro. Aí Raquel Silva canta, lá vem Pedro andando. Lá vem Pedro andando por cima do mar. E Jesus entra no barco. Obrigado, irmão Cesário, sente aí. Volta para lá. Na ida ao encontro de Jesus, ele quase afunda, mas Jesus pega na mão dele e voltam os dois caminhando por cima das águas. Imagine a cena, você caminhando ao lado de Jesus sobre a tempestade, sobre os levantes da vida, sobre as calúnias que levantaram contra ti, sobre a situação financeira que você está vivendo. Você está caminhando por sobre o mar bravio, sobre as ondas tempestuosas. Você está vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu posso sentir o Senhor aqui nessa noite. Eu posso sentir o Senhor aqui nessa noite capacitando homens, capacitando mulheres, jovens, enchendo, fazendo crescer esta fé. Se um dia você acreditou que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador,
Entenda uma coisa, Ele pode fazer você vencer essas tribulações, Ele pode fazer você passar por tudo isso, que você talvez tenha olhado e dito, eu não consigo, eu não vou vencer, eu não vou alcançar o outro lado. Jesus está dizendo, se eu estiver contigo, tu vai. Ele vai entrar no teu barco, Ele vai entrar no teu barco, Ele vai acalmar a tempestade. O Senhor está falando com pessoas aqui, está acalmando tempestades. Esta noite, tempestades estão sendo acalmadas. Você que nos assiste em casa, a tempestade está sendo acalmada. Esta noite, o dono da vida chegou no teu barco. O dono da vida chegou no teu barco. Ele quer mudar a tua vida, transformar a tua vida. Segura só um pouquinho aí, segura só um pouquinho. Quem está de olho fechado, olhe para cá. Olhe para cá, quem está de olho fechado, olhe para mim aqui, deixa eu terminar. Quando Jesus entra no barco, acontece que a tempestade se acalma, o vento se acalma. O texto vai dizer que tudo isso aconteceu, se discípulos enfrentaram essa tempestade, por quê? Porque não haviam entendido o milagre dos pães e dos peixes. Estavam incrédulos. Pastor, eram os discípulos de Jesus, eram os apóstolos, estavam andando com Ele, pessoas estavam sendo curadas todos os dias, era o próprio Deus que estava caminhando com eles, mas eles estavam incrédulos, e Jesus promoveu tudo isso, e permitiu a tempestade, para eles terem uma experiência única com o Senhor. Essa história aqui, nenhum dos discípulos, é tanto que nem João e nem Marcos vão narrar nos seus documentários. Somente Mateus precisava ficar registrado. Mas somente Mateus, por quê? Eles não compartilharam isso com ninguém. Não chegaram do outro lado, no outro dia, dizendo, rapaz, nós enfrentamos uma tempestade, mas Jesus chegou caminhando, e Pedro caminhou e entrou no barco e se acalmou tudo. Não, Jesus queria tratar com eles, cada um deles. Por quê? Por causa da incredulidade. E quem te levantou desse banco e te trouxe até aqui à frente sabe do que você está precisando. E Ele promoveu tudo isso e me levou a esta mensagem para te dizer, Ele vai entrar no teu barco, Ele vai resolver o teu problema, mas tira toda e qualquer incredulidade do teu coração. Estamos diante de um Senhor que é todo poderoso, que opera milagres, que opera maravilhas. Ele pode fazer andar sobre as águas, Ele pode fazer você andar sobre as tempestades. Cada um aqui tem um problema, uma situação diferente para ser resolvida. Só que o Senhor, que conhecia a dureza do coração daqueles discípulos, conhecia individualmente o problema de cada um e conhece de cada um de vocês. E Ele manda eu dizer mais uma vez nessa noite, Ele está chegando com a providência, Ele está chegando com o socorro, Ele está acalmando a tempestade, aleluia. Vá glorificando, porque a tempestade está sendo acalmada, o teu filho está sendo alcançado, o teu marido está sendo alcançado, a porta de emprego está sendo aberta esta noite, a tua empresa que tu tanto decidiu ou tanto desejou, Deus está te entregando nesta noite. Não duvide, creia, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem domina, é Ele quem governa. Termino, olhe para cá rapidinho. O texto vai dizer, nos últimos versículos, no último versículo que nós lemos, todos se aproximaram de Jesus, com medo, irmã Gorete, irmã Alineudo, com medo, se aproximaram de Jesus, agora não tem mais medo, porque a tempestade se acalmou, e agora o milagre que eles não estavam entendendo, eles vão dizer, és verdadeiramente o Filho de Deus. Se tinha alguma dúvida naquela hora, a dúvida acabou. Porque só quem tem poder de acalmar a tempestade é o Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, é o que anda sobre as águas, é o que tem um tempo para conversar com Deus, aleluia. Ele está trazendo mais uma vez solução para o teu problema. Não duvides, creia tão somente, tem de bom ânimo, aleluia. Ele está dizendo, sou eu estou no barco, eu estou chegando, eu vou acalmar a tempestade e o nome do Senhor será glorificado. Realmente tu és o Filho de Deus. Toda incredulidade seja tirada agora em nome de Jesus. Toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus.
todo mal que está tramado contra ti, contra a tua casa, seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo laço do inimigo que tenha tramado contra a tua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. O dono da vida, o que acalma a tempestade, chegou na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, estamos aqui mais uma vez meditando na tua palavra, palavra esta que nos move, nos alegra, nos leva a continuarmos mesmo com a fé vacilante, mesmo com uma pequena fé, mesmo olhando para as tempestades, mas o Senhor está perto, o Senhor está com a mão estendida, o Senhor está a nos socorrer, o Senhor tem mostrado que estás conosco todos os dias. Não é diferente com estes que chegaram até aqui nesta noite, Senhor, para receber de ti uma bênção. Tu és o dono de tudo, tu és o general de todos os exércitos, tu és o que domina as tempestades, tu és o que faz o mar se acalmar. E a palavra nesta noite é: Jesus está entrando no teu barco, Jesus está chegando com a solução, Jesus está te alcançando com o teu milagre, Jesus está chegando na tua vida. Creia tão somente, tem bom ânimo, viva o sobrenatural de Deus, ande sobre as águas, testemunhe das grandezas de Deus na tua vida. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem te proporcionado. Senhor, abençoa os teus filhos, cobre com teu sangue, guarda nas tempestades e livra de todos os males. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Volte para o seu lugar glorificando a Deus. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Creia no teu milagre, creia na tua bênção. Creia que Jesus entrou no teu barco essa noite. Renova as tuas forças essa noite. Por mais falho, por mais pequena que seja a tua fé, Jesus está conosco, irmãos. Ele prometeu que vai permanecer conosco até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, nós temos um irmão para se reconciliar, um jovem, que é o irmão John. Ele falou com o senhor? Já falou com o pastor Júnior, né? E completou o prazo que foi estabelecido para o seu afastamento. Só pode vir aqui à frente, irmão John. Se tiver mais alguém que queira se reconciliar com o Senhor, pode vir. Glória a Deus. Irmãos, está aí o irmão John, que está pedindo novamente a sua reconciliação. E eu quero saber da igreja se os irmãos concordam, se os irmãos aceitam o pedido do nosso irmão para voltar a ter comunhão novamente. Os que concordam, digam amém. 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 Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Pastor Júnior, ora aqui pelo irmão John. Se puder ajoelhar ele. Querido Deus, eterno Senhor e Pai, nós te adoramos, ó Senhor, pela tua palavra que fora pregada, Senhor eterno. Também te apresentamos o teu Filho, Senhor eterno, que reconcilia-se contigo, ó Deus querido. Pai, dê força, ânimo, sabedoria, meu Pai eterno, para vencer as lutas do dia a dia, Senhor, até chegar aquele grande dia da sua morada no céu de glória. Pai eterno, ajuda, Senhor, a renovar a força e a fé do teu servo. Continua com ele por onde ele quer, meu Pai eterno, ou por onde ele andar, Senhor eterno. Ajuda e fortalece em nome de Jesus. Amém. Amém.
Paz do Senhor, irmão John, permaneça firme na presença do Senhor. Irmãos, nós temos também uma criança para apresentar, mas eu quero, antes de apresentar a criança, eu quero comunicar aos irmãos, ou lembrar os irmãos, que já são sabedores, domingo é o quê, irmãos? Dia de quê? Culto de missões, em dia da Bíblia, né? Geralmente, no dia da Bíblia, nós realizamos um movimento, uma carreata, alguma manifestação, expressando a nossa alegria por este livro tão abençoado que é a Palavra de Deus, e tem um papel fundamental na nossa vida, né? Vital, na verdade. E no dia da Bíblia, como nós não programamos com tempo, eu gostaria de propor aqui para os irmãos de nós realizarmos um trabalho no domingo à tarde. Deus já tinha até feito esse propósito, ou colocado no coração do pastor Josafá esse propósito, de realizar lá na Monte Sinai, né? E aí depois o Senhor falou comigo aqui também, eu creio que foi dele, né? Que a confirmação foi essa, de nós realizarmos esse trabalho no domingo à tarde. Que trabalho é, pastor? Nós vamos dirigir cultos relâmpagos aí em toda a cidade. Cada dirigente vai para a sua área. Eu já estou vendo o Marcos, mas o Adilton ali no Jardim São Lourenço, sacudindo ali com o Evangelho. Domingo, nós aqui do Templo Central, aqui no Nova Miranda e aqui nessa rua aqui, onde o pessoal fica mais na porta também no domingo à tarde. Que no comércio não adianta mais, aqui na rua, aqui de trás também, na Rua Velha, nós estaremos aí dirigindo cultos. Dirigir culto aí de 10 minutos, 15 minutos, canta um hino, dá uma palavra, muda para outro lugar, torna a pregar de novo, né? E vamos dirigir o máximo de culto que for possível. Nós somos 10 congregações aqui na sede. Nasceu essa outra aí agora, já dá para ser 11, não já? É 11, é? 10 e meio, o irmão está dizendo. Mas aí nós vamos, com essas congregações, dirigir aí 5, 6 cultos ou mais, dependendo da possibilidade. Começando às 2 horas da tarde, 2h30, e tiver uma caixa de som disponível lá. Tem uma lá, irmão Neguinho? Tem uma caixa de som? Tem uma lá? Não. Fala em português para me entender. Irmão Neguinho, que tem uma caixa de som lá, para dirigir culto também. E quem tiver uma caixa disponível aí, nós vamos para a rua pregar o evangelho nesse dia, tá bom? Cada caixa de som vai ser uma equipe. Aqui é uma equipe, aquela outra ali é outra equipe. Cada caixa de som aí, um microfone, 3, 4 irmãos num canto aí dirigindo um culto. Amém? E nós queremos a participação de toda a igreja. Os dirigentes, todos já estão sabendo aí, formam a equipe lá na congregação, os pastores das áreas. Nós vamos formar as nossas aqui, vamos sair pelas ruas aí. Nós temos folhetos para serem distribuídos e temos que pregar o evangelho a toda criatura, como disse Jesus. Convidando essas pessoas para ir ao culto à noite, culto de missões, na congregação mais próxima da casa onde estiver sendo evangelizado. Quem entendeu, diga amém. Amém. E você que disse amém, participe em nome de Jesus, tá bom? Quem toca violão, pega o violão, viu, Jânio? Vai para lá com o violão. Quem toca pandeiro, triângulo, reco-reco, pife, apito, faça uma zoada aí na rua e prega o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Os obreiros permaneçam aí só 5 minutos após o culto. Eu quero dar uma palavra rapidinho com vocês também. Irmãos, eu anotei aqui, senão eu esqueço. Tem menino do Jânio para apresentar. Tem os cultos aqui já foram falados, quinta-feira, pronto. São só isso aqui mesmo. São só esses avisos. Me esqueci de algum, me avisa aí. Se coloque de pé toda a igreja. Ensaio da banda de percussão amanhã, 4 horas da tarde, aqui no Templo Central. Amém? Irmão Jânio, tem uma criança para apresentar, traga aí. O nome da menina é todo invocado aí. Esse Jânio aí, irmãos, É? Glória a Deus. Qual é o nome da menina? Está aqui a Ágata Lorena. Mais uma filha. 4 meses, não já? 5 meses, né? Eita, vai já acordar, será? Segura aqui, velho.
Sono pesado. Irmãos, está aqui os pais trazendo esta criança para apresentar ao Senhor. E responsabilidade, irmão Jânio, viu, de ensinar os caminhos do Senhor. A irmã também, a mãe que está mais perto. Levar a criança para a casa do Senhor para que se acostume logo desde cedo a servir ao Senhor e tenha prazer nisso. Tenha prazer. Então a responsabilidade pesa sobre os ombros dos pais ensinar o caminho do Senhor para a criança. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, está aqui, Senhor, esta criança que os seus pais estão trazendo até a tua casa, este templo, para nós apresentarmos a Ti, Senhor, esta criança, para que venha a ser cuidada, Senhor, pelos seus pais. Para isso o Senhor continue capacitando, dando ousadia para eles, sabedoria para ensinar esta criança os teus santos preceitos, os teus caminhos, a te servir, Senhor, e que seja uma bênção para a família e que seja uma bênção para a sociedade onde ela está inserida, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal e que ela possa crescer com saúde e com graça para a glória e louvor do teu nome. Apresentamos a ti, Senhor, crendo que o Senhor estará cuidando, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos orar encerrando. Pastor Otto, que dia é a festa lá? Que dia é o trabalho lá? Lá da mulher? Onde é? Dia 10, é um trabalho das mulheres lá, né? É a Nádia que vai pregar lá, é? É. E o pastor Washington está pedindo aqui, ele comunicou para nós, na verdade, junto com a irmã Antônia, convidando as irmãs que quiserem participar desse trabalho lá. A missionária Nádia vai estar lá pregando a palavra dia 10, próximo sábado, lá no povoado Carro Quebrado. Hã? Que hora mais ou menos começa? 2 horas? 3 horas da tarde, viu, irmãos? É pertinho ali do Pindoval para lá. Também sábado vai para o congresso da Bamburral e ficar dormindo com a Márcia aí. Pastor está pedindo para vocês permanecer aí, o jovem, passar com a irmã Márcia, né, e todo mundo. Os jovens foram convidados a estar participando nesse mesmo dia, dia 10, de um trabalho aqui da Almadeb, no Bamburral. Nós queremos que os nossos jovens participem também desse trabalho lá, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar aqui, querido pastor Washington Luiz, para fazer a oração de encerramento mais uma vez. Orando, né, ele com a oportunidade novamente para orar, encerrando esse trabalho em nome do Senhor. Só um minutinho, pastor Washington. Irmãos, já orar. Nós temos um aniversariante, que é a irmã Edila, né? Eu tinha até anotado aqui no papel, acabou pulando, irmão Cícero me lembrou. Irmã Edila, a senhora pode chegar até aqui à frente? Para nós fazer uma oração pela senhora, aproveita aqui o pastor Washington para orar. É o que nós temos para oferecer, e eu creio que não é ruim. É uma oração. Se tiver mais alguém aniversariando hoje aí, que nós não estamos sabendo, chegue até aqui à frente para nós. Como é o nome dela? Maria Cecília. Chega também, Maria Cecília. Receber a oração. Irmã Edila, nossos sinceros parabéns. Viu? Muitas felicidades. Maria Cecília também, completando mais um aninho de vida. Lá vem Dival. Tu também, Dival? Não? Vamos, então, pastor Washington orando, logo em seguida vamos cantar os parabéns. Nosso bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez ao Senhor dirigimos a nossa voz para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e falado aqui neste lugar aos nossos corações. Muito obrigado pela vida, Senhor, de todos os nossos irmãos aqui reunidos nesta noite para cultuar e adorar o Senhor, ouvir e aprender da sua palavra. Continue abençoando o teu filho e teu servo, pastor Onésimo, pastor desta igreja, que o Senhor continue usando e cada dia, Senhor, dando sabedoria, muita graça para continuar fazendo o seu santo trabalho. Assim, meu Pai, queremos lhe apresentar neste momento as aniversariantes desta
nesta noite, que aqui estão diante do Senhor e diante da igreja, recebendo, meu Pai, a oração. Em nome de Jesus, o nosso pedido ao Senhor em favor das suas filhas é que o Senhor continue com as suas santas mãos estendidas, abençoando, guardando, livrando de todo o mal e de todo o perigo. Meu Deus, e que assim possa, juntamente com a família de cada um, continuar, meu Pai, recebendo as ricas e maravilhosas bênçãos que o Senhor assim tem disponibilizado para os seus filhos. Despede-nos em paz aos nossos lares, livrando-nos, Senhor, dos acidentes, de qualquer imprevisto. Guarda, Senhor, o seu povo, dá-nos, Senhor, uma noite de paz. Em nome, para a glória e o louvor de Jesus, é o que ao Senhor oramos, por fé lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações